Fala galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo novamente breve e para você que é um iniciante da Palavra de Deus, com certeza vai ser muito útil para você. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ok? Então aí a primeira curiosidade, a primeira situação interessante para você, novo convertido, para você que está iniciando os estudos na Bíblia, é quem era Marcos, ok? E a gente vai ver que Marcos não era um discípulo direto dos 12 de Jesus, ok? Então vamos lá, Marcos, tá? Para alguns estudiosos, o nome dele era João Marcos, ok? Ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, tá? E ele era cerca de 10 a 15 anos mais novo do que os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus. Ok? Até aí? Seu nome é uma mistura de grego com hebraico. João Marcos. Ok? Então assim, João é um derivado do hebraico que vem de Yohanan, tá? E significa Deus tem sido gracioso. E o seu nome Marcos vem do latim Marcus e significa martelo grande, ok? Acredita-se que João Marcos era primo de Barnabé, tá bom? E assim, interessante que ele era um discípulo que foi ligado diretamente a Pedro e ele esteve também junto com Paulo, ok? Até aí, beleza, né? Então vamos lá. Acredita-se que o livro do Evangelho de Marcos foi escrito entre aproximadamente 68 e 70 depois de Cristo, ok? Marcos acompanhou Paulo e também acompanhou a Barnabé na primeira viagem do apóstolo. Esse relato está lá em Atos, capítulo 12, versículo 25 e Atos 13, Atos 13, versículo 5. E depois ele se separa do percurso, Atos 13, 13, tá? Essa separação aí parece que irritou um pouquinho a Paulo, ok? E na segunda viagem missionária, Paulo rompe com Barnabé, porque Barnabé pretendia levar Marcos novamente com o grupo. E devido a isso, o Marcos e o Barnabé foram para Chipre, ok? E sem a companhia do apóstolo Paulo. Atos 15, do versículo 36 em diante, tá? Aí a gente vê a aparição de novo de Marcos na questão de Paulo, quando Paulo está preso, ok? E ele está novamente junto daí com Paulo, está em Colossenses 4, versículo 10, tá? Ele também é citado em Filemão, versículo 24, e antes de morrer também Paulo cita em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ok? Marcos também, como eu já disse, foi companheiro de Pedro, que o chamava de meu filho. E aí você pode conferir lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. E alguns afirmavam que o Evangelho de Marcos também teria sido um resumo dos ensinamentos que Pedro passou para ele. Bem interessante isso, né? E assim, teologicamente, alguns acreditam que talvez Marcos não tenha conhecido pessoalmente a Jesus, ok? Essa é uma hipótese, tá? Também muitos acreditam que a mãe de João Marcos era uma mulher muito abastada, vamos dizer assim, de riquezas na época. E o local onde foi realizada a última ceia, se eu não me engano, está em Marcos 14, tá? Era um local próprio e que foi utilizado por Jesus para a última ceia. E esse local, que também era um local de oração, pertencia à, então, mãe de Marcos, que escreveu o Evangelho. Ok? Até aí?
rapidinho, porque esse vídeo é super curto e para você aí não perder nada e ficar bem ligado no que você precisa saber inicialmente aí sobre o Evangelho de Marcos, ok? A gente pode dizer também que o Evangelho de Marcos ele tinha um propósito, ok, queridos? E ele foi escrito provavelmente na cidade de Roma, tá? E os destinatários, obviamente, eram para os romanos, ok? A gente vê aí que o texto de Marcos ele é repleto de palavras e expressões que demonstram que o público-alvo não era o povo total da Palestina, ok? E sim voltado diretamente para os romanos. Ele utiliza várias palavras no seu evangelho que são considerados latinismos, ou seja, que são derivadas do latim, que era uma das línguas utilizadas no Império Romano, ok? E além disso, além de algumas outras citações, ele transfere as palavras que são escritas em hebraico ou aramaico e para essa linguagem latina, ou seja, para que os romanos entendessem e compreendessem melhor o que ele estava querendo dizer. Legal? Então aí a gente vê o Evangelho de Marcos, então um resumo bem breve, ok? Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, ok? Ele se relacionou com Pedro e se relacionou também com depois o apóstolo Paulo, ok? Que Paulo também não era um discípulo direto de Jesus Cristo, ok? Até aí, então Pedro foi praticamente o mentor de Marcos e depois, obviamente, junto com Paulo, ele também esteve aprendendo. Quem não gostaria, né, de andar com Paulo ali lado a lado, aprendendo tudo o que ele deixou de ensinamento, né? Então, assim, o Evangelho de Marcos, queridos, também foi o primeiro, provavelmente, a ser escrito e um dos primeiros a ser considerado um livro canônico, ou seja, que faz parte do cânon bíblico, ou seja, os livros sagrados que foram inspirados pelo Espírito Santo, ok? A gente sabe, como eu já citei, que o livro provavelmente foi escrito entre 68 e 70, lembrando que no ano 70 houve a destruição completa de Jerusalém, praticamente, a destruição do templo pelos romanos, tá? O Evangelho de Marcos também é considerado um evangelho sinótico, ou seja, sinótico com os evangelhos de Mateus e de Lucas. Ou seja, sinóticos, o que quer dizer, Rodrigo? Sinóticos é que eles são parecidos, ok? Existem versículos do livro de Marcos que estão contidos em Lucas, que estão contidos em Mateus, tá? Então, assim, quando você ouvir e falarem de livros sinóticos, você sabe que a pessoa está se referindo ao Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então a gente vê aí que o Evangelho de Marcos foi voltado para os romanos, ok? O objetivo de Marcos era revelar a Jesus Cristo para o povo romano, ok? Então, assim, é um livro especial, é um livro que se baseou, ou melhor, ele foi a referência para que Mateus e Lucas também viessem depois a escrever os seus evangelhos e a relatar a vida de Jesus. Amém, queridos? Então, assim, um vídeo breve, um vídeo curtíssimo para você que é o iniciante da palavra de Deus, um futuro conhecedor e provavelmente uma pessoa que vai colocar em prática tudo aquilo que tem aprendido e tudo aquilo que tem visto aí para você. Então, essas informações necessárias, algumas dúvidas muitas vezes que a gente tem quando nós somos novos convertidos. Então é isso. Esse é um videozinho. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, ok? Assim você abençoa
a novas pessoas também que às vezes necessitam. E até a próxima!